Me ajuda aqui, pô. Como vimos anteriormente, Zenon tentou forçar sua passagem e se encontrar com Elise. E por causa disso, acabou tendo um pequeno atrito com o ML, que terminou com mãe e filho tentando mandar um ao outro de Americanas. Meio Satanás. Nossa! Ao mesmo tempo, em outro lugar, Violeta conversava com seu mordomo sobre o estado de saúde de sua mãe, que não era dos melhores. Então, após ouvir que a velha permanecia inconsciente, a garota pergunta aonde estava seu primo Duas Caras e o figurante comenta que Teso estava tendo uma reunião com os anciões da família. Ao ouvir isso, Violeta pede para o personagem descartável sair e fica imaginando que estava exausta por causa dos problemas envolvendo sua própria família e também os Montana. Com isso, acabamos descobrindo que Violeta estava desconfiada sobre as várias coisas estranhas que aconteceram na festa do chá. Ele tá ali, ó. E fica se perguntando quem era o grupo de figurinhas que ela viu da última vez. Já que antes dela tentar descobrir qualquer coisa, nossa deusa magnífica apareceu e mandou todos de Americanas. E enquanto a garota se questionava sobre várias coisas que não entendia, o ML aparece no local e deixa Violeta surpresa. Nessa hora, Action olha para a moça e pergunta se ela ainda não tinha se decidido, e Violeta pergunta sobre o que o rapaz estava falando. Mas, em vez de explicar qualquer coisa, Action apenas diz que respeitava a decisão de Violeta, já que a garota era sua amiga e também ainda não era a líder dos Calice, e por isso esperou pacientemente até o momento. E com um clima bastante tenso, o ML diz que a situação havia mudado e pede para a Violeta tomar uma decisão rapidamente, ou então ele seria obrigado a pôr um fim em tudo. E após dizer essas poucas palavras, o ML vai embora, deixando Violeta com uma expressão sombria. E de volta à mansão, Action pergunta para Mai como estava sua amada, e a garota diz que nossa Aifu ainda dormia e comenta que estava preocupada, já que haviam se passado vários dias. Ao ouvir isso, o ML fica em silêncio por um tempo e pede para a garota se retirar do local, e depois fala que tudo ficaria bem. Após isso, Action vai até o quarto de Elise, e ao abrir a porta, o rapaz se depara com nossa deusa magnífica sentada em uma cama com uma expressão bastante sombria. E vendo isso, Action fica espantado, então Elise cumprimenta seu boy e pergunta por quanto tempo ela havia dormido. E ainda em choque com o novo visual da protagonista, o ML responde que faziam 10 dias. Ao ouvir isso, Elise apenas comenta que seu sono foi mais longo que da última vez, mas não tanto como ela havia imaginado. Nesse momento, Action fala que aquilo tudo foi terrivelmente longo para ele. E sem nenhuma emoção em seu rosto, Elise pergunta se o rapaz tinha ficado preocupado e diz que aquilo era estranho, já que mesmo olhando para o rosto de seu amado, ela não sentia nada. E não satisfeita apenas com isso, a garota diz que achava que antes estava acostumada a sentir pena de si mesma ao pensar em Action, mas agora não sentia mais nada. E como você já deve ter imaginado, o coitado do ML desabou ao ouvir essas coisas da protagonista, mas tenta parecer forte e fala que estava feliz por Elise ter acordado. Em seguida, o rapaz corre e dá um abraço na garota e comenta que mesmo ficando ao seu lado todos os dias, ainda sentia sua falta. Ao escutar isso, a senhorita questiona a Action se ele ainda se sentia assim, mesmo ela não sendo mais a mesma pessoa que ele conhecia. E para a surpresa de ninguém, já que a maldição da família do ML é deixar eles cegos ao estarem apaixonados, Action fala que aquilo não importava, já que para ele, nossa deusa magnífica sempre vai ser a mesma Elise. E isso não queria mudar. Mas, pela reação do coitado, ele não estava preparado para a próxima pergunta da protagonista, já que a senhorita simplesmente questiona o rapaz se ele ainda estava feliz sabendo que ela não o amava mais. Nessa hora, Action se ajoelha e responde que sim e que amava Elise do mesmo jeito, e a garota friamente fala que entendia e a situação fica bastante estranha. Enquanto isso, nossa Frozen da Shopee afogava suas mágoas no álcool e se questiona sobre quanto tempo fazia que o figurante lá havia ido de Americanas. Que dia foi isso? E podemos ver que Chris realmente ficou abalado pela morte do rapaz, que provavelmente era seu único amigo. E enquanto ele falava algo bastante deprimente, Gabrielle aparece no local e diz que estava assustada demais para ficar sozinha. E com bastante carinho, Chris ela aporta com seu poder e manda a lourinha sair de sua frente antes que ele mande ela conhecer a cidade dos figurantes também. E sem pensar duas vezes, a garota sai correndo sem olhar para trás, mas pouco tempo depois faz uma expressão bastante suspeita
e seus olhos acabam mudando, mas rapidamente voltam ao normal e Gabriele fica se perguntando o que havia acabado de acontecer. De volta ao nosso casal maravilha, acabamos descobrindo que Elise se tornou uma pessoa totalmente diferente do que era após acordar de seu sono profundo. E mesmo achando isso, o ML tenta que a protagonista continue com sua rotina normalmente como antes. Mas nossa patroa continuava indiferente como uma pessoa que esqueceu todas suas emoções humanas básicas. Nunca nem vi. Ainda nessa situação, Axiom fica imaginando que isso seria um alívio se fosse apenas por causa de seu sono prolongado. Mas sabemos que esse não é o caso. Mais tarde, Elise vai até o espelho misterioso e Axiom questiona a senhorita sobre isso, já que ela havia falado que não o usaria mais, já que o objeto estava quebrado. Mas Elise revela que agora ela poderia ativá-lo por conta própria e deixa o ML sozinho no local. E com a saída da garota, Axiom se aproxima do espelho e fica imaginando que sua gata não precisava mais dele. Já em outro lugar nada suspeito, nossa patroa se aproxima do local onde Ricardo estava sendo mantido e cumprimenta o rapaz. Ao ouvir a voz de sua irmã, o figurante tenta falar algo. Me ajuda aqui, pô! Mas não consegue, já que sua boca estava tampada com um pano. E, enquanto o garoto murmurava algo, Elise começa a falar várias coisas enquanto zombava da situação de seu irmão. E com bastante frieza, a garota pergunta se Ricardo esperava que ela o resgatasse e podemos ver que o jovem realmente ainda tinha alguma esperança. Mas Nossa Senhorita faz uma expressão exótica e fala para Ricardo não ter esse tipo de pensamento, já que ela apenas estava de passagem e decidiu dar uma olhadinha no estado de seu irmão, e revela que não tinha motivos para ajudá-lo. E ele já era, meu irmão. Ao ouvir isso, Ricardo começa a chorar e Elise zomba da cena que estava vendo, e após comentar mais algumas coisas, nossa Flor deixa o local depois de pedir para o garoto sofrer um pouco mais, já que aquilo poderia consolar um pouco seu eu do passado, já que atualmente ela não sentia nada sobre isso. E enquanto caminhava por outro lugar, Elise vê vários locais em sua frente e se pergunta se o ML possuía a chave para onde estavam os corpos dos antigos Calice. Mas antes que a garota chegasse a qualquer conclusão, vários figurantes corrompidos aparecem em sua frente e enquanto ela se preparava para limpar a área com seus poderes, Elise é interrompida por Violeta, que aparece e pergunta o que estava acontecendo. Mas nossa deusa magnífica não dá muita atenção para isso e apenas fala que eram mutantes e manda todos de Americanas. Em seguida, Elise vai embora deixando Violeta com uma expressão assustada. Pouco tempo depois, várias pessoas aparecem no local e um alvoroço toma conta da área. Nesse momento, Teso dá as caras também e tenta aconselhar Violeta a não se envolver com aquela situação. E antes que a garota conseguisse dizer qualquer coisa, o homem a interrompe e fala que a família Calice estava passando por vários problemas e Margalx ainda era muito novo e a atual líder não estava muito bem e por isso o melhor seria que Violeta ficasse ao lado de sua mãe em vez de se envolver em algo perigoso. Ao ouvir isso, a Lourinha diz que também tinha alguns conselhos para seu primo e fala que o maluco deveria parar com aquilo antes que tudo se tornasse irreversível, já que quando esse momento chegasse, ele iria se arrepender. E ao escutar essas palavras, Teso começa a rir e Violeta o questiona sobre qual era a graça, mas o maluco, que não bate muito bem da cabeça, diz que ainda não tinha chegado ao ponto que desejava e que só iria parar quando enxergasse o fim. Ainda nessa situação, Violeta volta a questionar Teso sobre suas palavras e diz que era inegável que o homem tinha cometido um crime, mas não queria que seu primo encarasse o mesmo fim dessa vez. E tenta convencê-lo com algumas promessas, mas obviamente não dá certo e o figurante nega essa ajuda. E percebendo que não chegaria a lugar nenhum com essa conversa, Violeta deixa o local sem olhar para trás. De volta ao nosso casal maravilha, enquanto Axiom cuidava de algumas coisas, nossa deusa magnífica aparece no local igual um fantasma e o rapaz corre até sua gata e a segura em seus braços. Nesse momento, os dois têm um pequeno momento fofinho que não durou muito, já que a protagonista começa a sentir uma forte dor de cabeça e
Axel pergunta se a garota estava bem, e Elise diz que tudo parecia confuso e revela que as cenas que viu em seus sonhos estavam sobrepondo a realidade e a deixando confusa. E também o fato dela não estar mais precisando dormir estava fazendo com que ela tenha ainda mais visões. Nesse momento, Axel, com uma expressão preocupada, olha para os pés da protagonista e vê um líquido vermelho e questiona a senhorita sobre isso. Então Elise apenas diz que um grupo de mutantes veio em sua direção e comenta que os corrompidos haviam aparecido cedo demais dessa vez. E fala que provavelmente isso era sua culpa, já que seu poder sagrado e a divindade do semideus se misturaram, o que provavelmente havia causado o despertar antecipado deles. Com isso, o ML pergunta se sua gata deu um fim nos figurantes e Elise fala que sim, já que estavam em seu caminho. Nessa hora, Axel lembra das palavras de sua mãe e fica em silêncio e pouco tempo depois diz que a protagonista fez bem e pede para a garota se livrar dos mutantes antes que eles se aproximassem demais dela, já que a senhorita poderia acabar se ferindo por causa desse descuido. Ouvindo isso, nossa deusa magnífica fala que aquilo não fazia sentido, já que ela havia feito algo que Axel odiava e questiona o rapaz sobre o motivo dele estar a elogiando. Com isso, o ML apenas diz que apoiaria nossa Flor em qualquer decisão sua, e novamente volta a dizer que a amava. Mas Elise fica em silêncio enquanto olhava para o céu, o que chama a atenção de Axel, que pergunta o que a senhorita estava pensando. E a protagonista diz que haviam muitas estrelas no céu, fazendo o ML comentar que a inocência ocasional da garota continuava a mesma. Em seguida, o rapaz comenta mais algumas coisas e pega seu casaco e coloca sobre Elise e diz que estava muito frio. Com isso, nossa deusa magnífica olha para seu boy e segura em seu rosto, e eu cheguei a acreditar que a protagonista iria dar um beijo no ML, mas a garota simplesmente teleporta os dois até um jardim. No local, Axel questiona a garota sobre o motivo disso, mas Elise fala que algo parecia diferente e volta a teleportar os dois para um penhasco, e lá a senhorita comenta algo que deixa Axel ainda mais confuso. E em seguida a garota os teleporta de volta para a mansão. E já no local, nossa Aifu leva o ML até outro lugar e Axel fica admirado com a cena que viu, e a garota comenta que aparentemente o rapaz havia gostado disso. Ouvindo isso, Axel pergunta se a senhorita tinha criado tudo aquilo, mas Elise não responde e apenas pede para Axel sorrir. E percebendo que o rapaz ficou bastante confuso com isso, Elise dá uma pequena explicação e comenta que gostaria que seu boy desse um sorriso genuíno em vez de forçar um. E também diz que estava curiosa se sentiria como antes caso visse o ML sorrindo. Nessa situação, Axel começa a se questionar e após lembrar de algumas coisas começa a chorar, e nossa deusa magnífica fala que o que queria era um sorriso e não ver o rapaz chorando. E a situação fica bastante sombria, já que Axel pede para a garota tirar sua vida, já que ele tinha medo todas as manhãs quando abria seus olhos, já que a garota poderia desaparecer a qualquer momento e nunca mais voltar. E após Axel expressar um pouco mais suas preocupações, Elise se aproxima e friamente diz que a família de Axel será destruída por causa de seu amor, e revela que lhe daria um presente. Nessa hora aqui, eu até fiquei feliz, achando que seria algo interessante. Mas, ao contrário do que eu tinha pensado, Elise diz que aquela não era a expressão que queria, e embora não tivesse mais sentimentos pelo rapaz, queria ver seu rosto com um sorriso. Em seguida, nossa gata se aproxima do ouvido do ML e diz para o rapaz esquecer tudo que lhe causava dor, e percebendo o que estava para acontecer, Axel se desespera, mas a protagonista continua inflexível e faz o ML cair no chão desacordado. E isso aqui foi totalmente inesperado. A situação foi de 0 a 100 segundos. E embora isso aqui foi bastante triste e doloroso, eu até entendo que é bem melhor viver sem lembrar do que ser destruído pelo amor cego, já que essa é a maldição do ML. Caso você queira apoiar o canal com qualquer valor, deixe seu valeu demais. E essa é a minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico novamente.
Sobre os novos capítulos, eu estou curtindo bastante os acontecimentos, embora as coisas estejam ficando bastante sombrias ultimamente. Então comenta aí a opinião de vocês sobre esses novos capítulos. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima.